Boa noite. A crise no PSD e o Brexit são alguns dos temas da prova dos 9 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite, e é exatamente pela crise do PSD, Paulo Rangel, que vamos começar. O partido sai reforçado, como dizem alguns, ou sai fragilizado com todo este espetáculo de desunião e de intriga? Vamos cá ver, eu acho que o Conselho Nacional e a moção de confiança trouxeram com certeza um fôlego de reforço, não tenho dúvidas sobre isso. Ao partido ou ao líder? Ao partido e ao líder, portanto a ambos. Também ao líder, evidentemente, e ao partido seguramente. Agora, há uma coisa que eu tinha dito aqui a semana passada e que acho que a semana também demonstra isso. Aliás, o Presidente Rui Rio disse, quer na alocução final, quer mesmo depois à comunicação social, de alguma maneira, não de uma forma tão, diria eu, pronunciada, mas enfim, sem cometer inconfidências do Conselho Nacional, que entretanto também parece que foi todo cá para fora, portanto... Até o vídeo da intervenção. Foi colocado um vídeo do discurso do Rui Rio de abertura. Pois, acho que sim, portanto... mas eu estou a falar agora do final, sim, em que ele dizia que é evidente que isto mostra como a solução de eventuais eleições diretas era uma irresponsabilidade. 8 dias ou 10 dias que sejam, e mesmo assim o Conselho Nacional, embora com críticas, foi marcado muito rapidamente para uma quinta-feira, enfim, quando aquilo até que se esperava que fosse só para a semana e... de facto, cria o quê? Cria a ideia de que existe instabilidade interna e de que há problemas. Obviamente que eu penso que esta solução os estanca e, nesse sentido, vamos dizer... Os adia ou estanca? Não, quer dizer, não há vida nenhuma de nenhum humano que não tenha problemas continuamente, certo? Portanto, quer dizer, não estou à espera que o PSD, daqui para a frente... não é? Até durante toda a eternidade não venha a ter crises e problemas que vai ter, como todos os partidos têm, como vai ter o PS e o Bloco e todos vão ter. Portanto, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que quanto a esta crise em concreto e ao que a desencadeava, eu julgo que o problema está basicamente resolvido. Agora, eu acho que o exemplo destas entrevistas e contra-entrevistas e declarações e questões regimentais e pressões e isso era uma das coisas que eu ia perguntar. O Conselho Nacional e houve vários conselheiros que falaram aos jornalistas essencialmente sobre questões regimentais. Aparentemente não se discutiu mais nada no Conselho Nacional. Não, está enganada. Eu vou dizer porque eu estive lá às 11 horas de filme e até do ponto de vista substantivo eu acho que o Conselho Nacional foi bastante rico e vivo. Quer dizer, mas não é essa a imagem que passa. Está bem, porque cá fora, a dada altura, especialmente mais a partir das 10, 11 da noite, o tema que os média elegeram como grande tema foi esse. E que os conselheiros também. Vamos cá ver. Todos os conselheiros dedicaram, não digo todos, mas quer dizer, alguns também puseram essa questão sobre se era menor voto secreto ou voto... aberto, como eu digo, eu não gosto de ter mão no ar, porque parece que estamos numa associação de estudantes ainda, ou enfim, sem desprimor para as associações de estudantes, mas quer dizer, numa RGA, se quiser, não é essa a lógica, não é? Portanto, é um voto tão digno como outro qualquer, que é o voto que se utiliza, diga-se de passagem, nos parlamentos. E para as moções de censura e moções de confiança. Mas enfim, eu nem vou voltar a essa questão, porque não vale a pena, porque aí o Presidente Rui Rio também foi muito claro. Ele disse logo que, portanto, terminadas todas as intervenções, e ouvidas todas as pessoas, e havendo realmente muita gente que entendia que o voto devia ser secreto, que achava que também deveria ser secreto. Portanto, a questão resolveu-se. Portanto, agora, eu devo dizer que houve muitas intervenções de apreciação da estratégia, ou seja, aquilo que se debate numa moção de confiança, como é evidente, é se a estratégia que foi definida, e especialmente a forma como foi aplicada, porque a estratégia, em princípio, há uma moção de estratégia aprovada em Congresso e, portanto, para saber se ela está a ser cumprida e se a forma como está a ser executada é eficaz e está a ser positiva para... E o partido considerou que era eficaz? Eu penso que o partido considerou, não deixou, atenção, que também houve muitas intervenções, com certeza, e nesse aspecto foi vivo, e foi muito interessante também a resposta que o Presidente deu, justamente nessa declaração final. Não na final depois da vitória, na final, digamos... Dizendo que tinha registado algumas críticas? Sim, exatamente, que tinha visto exatamente quais seriam... Porque houve muitas pessoas que disseram, nós manifestamos inteira confiança, nós achamos que a estratégia, enquanto estratégia está bem, mas há aspectos da execução que devem ser melhorados, ou há este aspecto que deve ser afinado, e até muita gente também que disse, olha, nós não temos... Votaremos contra a moção de confiança, mas, se ela passar, recomendamos que se faça isto e aquilo. Quer dizer, houve um debate, para dizer, muito vivo e construtivo ao mesmo tempo. Também houve o debate da questão regimental, mas, curiosamente, o debate da questão regimental também foi vivo e interessante. Não foi um debate opaco, não é? E o Luís Montenegro, como é que sai disto tudo?
Bom, sinceramente, não perdeu, portanto, o que é que eu acho? Quer dizer, eu sinceramente agora há umas pessoas que dizem sai fragilizado, outros dizem bem, foi uma estratégia de calculismo e tal. Eu tenho imenso respeito por Luís Montenegro, como aliás disse aqui na semana passada. A única coisa que registro é isto. Eu acho que esta iniciativa foi inoportuna. Foi um mau serviço prestado ao partido. E isso não tem, fosse quem fosse. Portanto, não estou aqui a fulanizar no Luís Montenegro, que é um militante que nos merece toda a consideração e com o qual o partido conta e que com certeza terá também um papel a jogar no futuro do partido, sem dúvida alguma, não é isso que está em discussão, mas a opção de criar uma crise política e primeiro dizendo que nada tinha a ver com o Conselho Nacional, até usou uma expressão um pouco, digamos, eu diria, vulgar, que foi o Conselho Nacional não é a minha praia, o Conselho Nacional não é uma praia, não é? Bom, e portanto, o Conselho Nacional não é a minha praia, ao dizer isso, e depois mostrava-se disponível pelo Conselho Nacional que não era a praia dele. Queria ir nadar numa praia que não era a praia dele. Quer dizer, vamos cá ver. É preciso olhar para estas coisas. Esta matéria, para isso eu digo, sinceramente, com todo o respeito que tenho por ele, no fundo digo aquilo que disse a semana passada. Por uma razão de princípio, ponto 1, e por uma razão de oportunidade, ponto 2, eu acho que esta foi uma má iniciativa. E foi um mau serviço prestado ao partido. Pronto. Mas agora, enfim, ele hoje disse que vai colaborar completamente, vai cooperar, vai continuar a fazer uma coisa importante, que é a oposição ao governo PS, que isso é que é realmente o ponto onde nos devemos concentrar, porque os danos causados ao país são cada vez maiores e, portanto, enfim, registrei também com agrado essa disponibilidade dele e, portanto, enfim, seguimos em frente. Fernando Rosas, como é que viu este Conselho Nacional e os resultados da votação? Bom, o Dr. Montenegro matou a pressa de ir ao pote, não é? Achou que estavam criadas as condições para um assalto ao poder, para impor eleições diretas e manifestamente não estavam. E sofre uma pesada derrota, isso não há dúvida nenhuma, porque não só não consegue opor-se a que o centro de decisão fosse o Conselho Nacional, como foi a resposta do Dr. Rui Rio, impondo uma decisão sobre o fundo do problema no Conselho Nacional e bloqueando com isso qualquer apelo à eleição direta. Repare que praticamente do campo oposto ao Dr. Rui Rio não há nenhuma tentativa credível para forçar a eleição direta para além do Conselho Nacional, e depois no Conselho Nacional teve uma derrota expressiva, por uma diferença de 25 votos, para além do ser feita a votação por voto secreto, como acabou por se pretender e de ser coisa. Agora, e de ser aprovado. Agora, o que eu digo é que isto não passou de maneira nenhuma. O problema de fundo que há nos partidos do centro na Europa é que há uma divisão de fundo, uma divisão de estratégia fundamental entre os que querem permanecer fiéis a um certo centrismo de direita, e os que querem radicalizar à direita o partido, até para que esse partido possa ser uma espécie de partido hegemónico dos vários grupos de direita que estão a constituir-se. Eu penso que a jogada do incumbente que disputava esta liderança era constituir o PSD numa espécie de partido que liderasse o campo de uma direita que tem o CDS, tem o partido do Santana Lopes como novidade, e ainda vai ter mais um ou dois grupos que não sabe bem o que é que significam. Ora, há aqui, portanto, quanto ao fundo da questão, quanto à política propriamente dito, que é o que interessa, pelo menos é o que interessa aqui nesta discussão, acho eu, há divergências de tática e de estratégia de fundo no partido, como em certo sentido há também no Partido Socialista, diga-se de passagem, não é? Agora, o Partido Socialista tem a questão mais resolvida porque está no poder e o poder agrega, e portanto esse tipo de divergências evidenciam-se menos. Mas essas duas sensibilidades existem também dentro do Partido Socialista. E vão continuar no que toca ao PSD. Aliás, a frase do Dr. Montenegro foi muito curiosa ao terminar. Voltamos a falar a seguir às eleições legislativas. Ou seja, é uma linha dentro do partido que está a apostar
nas derrotas eleitorais para seguir então, comprovada a sua razão, vir ajustar contas. Eu digo mesmo mais, eles não vão tentar voltar a falar a seguir às legislativas. Eu acho que ele podia ter dito, esperem por mim a seguir às europeias. Agora sofreu uma derrota, encolhe, não há dúvida nenhuma que não há condições para prosseguir, mas a divergência lá está, e a primeira ocasião, a meu ver, vão ser o rescaldo das eleições europeias, se correrem mal. Naturalmente, se correrem bem, tudo bem. Agora, as perspectivas que há, até agora, não têm sido muito animadoras para o Dr. Rio, mas, enfim, pode ser que isto... Pedro Silva Pereira, Rui Rio disse também que ia fazer uma oposição um pouco diferente, tendo em conta que as eleições estão muito próximas e que o Governo estava numa queda de popularidade nos últimos tempos. Espera-se uma oposição diferente? Bom, vamos ver. Eu acho que ao Governo o que importa é continuar a apresentar bons resultados ao país e eu creio que, aliás, que isso é a maior dificuldade que o líder da oposição enfrenta. Um Governo que deu ao país estabilidade, que governa bem, que tem a economia a crescer, o desemprego a baixar, as contas públicas controladas, a recuperação do prestígio a nível europeu e internacional. Mas que adotou também uma certa linguagem de direita, não? O rigor nas contas públicas, o déficit zero. O Partido Socialista não adotou também esta linguagem? Não, acho que não. Aliás, acho que era de direita. Aquilo que caracteriza a solução governativa que o Partido Socialista corporiza, com o apoio à esquerda, é exatamente uma combinação entre uma política de viragem de página da austeridade, ou seja, de devolução dos rendimentos às famílias, com uma orientação no sentido de cumprir as regras europeias. Isso foi sempre a posição do Partido Socialista. Mas voltando ao PSD, considera que esta crise está ultrapassada? Vamos ver, eu acho que o Dr. Rui Rio, naturalmente, resistiu a este ataque ao poder e, portanto, reconfirmou a sua legitimidade, a sua liderança e ganhou o direito a liderar o partido nas eleições deste ano, quer europeias, quer legislativas, e também resolveu aquela que era a questão que estava muito em cima da mesa no PSD e que era o direito de ter uma influência grande no processo de elaboração das listas de deputados. Agora, acho que isto não chega nem para disfarçar a falta de entusiasmo com a liderança do Dr. Rui Rio, no PSD e no país, diria também, mas a começar pelo próprio PSD. Porque, repare que em todo este debate nós vimos muitas pessoas que estiveram contra esta iniciativa, como ainda agora aqui o Paulo Rangel, mas que a criticaram sobretudo por razões de oportunidade. Outros confiavam um pouco no protagonista que os críticos arranjaram para esta operação. Mas não vimos quase ninguém dizer não, o Dr. Rui Rio deve ficar, porque está a fazer uma excelente liderança. Tem uma alternativa convincente e portanto, merece, por causa disso, em razão da alternativa que tem para o país, liderar o partido. Isso quase ninguém disse. E, portanto, esta falta de entusiasmo com a liderança do Dr. Rui Rio é um problema estrutural que permanece e que não está resolvido no PSD. É certo, eu acredito que haverá agora mais alguma paz interna e isso ajuda à operação da liderança, mas de facto não é o essencial. O essencial para a liderança do Dr. Rui Rio é ser capaz de, apesar dos bons resultados do Governo, apresentar uma alternativa convincente e isso não foi capaz de fazer. Nem mesmo naquela que é a questão política essencial. A questão política, aquela que era a intuição fundamental do Dr. Rui Rio e que me parece, aliás, certa, do ponto de vista estratégico, era o recentramento do PSD. E nós percebemos ainda muito pouco o que é que, em termos práticos, políticos, ao nível das propostas, esse recentramento verdadeiramente significa. Ele verdadeiramente foi lido pelos críticos internos muito mais como pelo não dito.
E o não dito era uma certa crítica aos excessos neoliberais do governo de Passos Coelho. E isso provocou uma reação interna. Mas nada disso chega para conquistar o país. Para conquistar o país, o Dr. Rui Rio precisaria de fazer aquilo que não foi capaz de fazer até o momento. Apresentar uma alternativa convincente em termos de propostas, em termos de equipa, que pudesse realmente mobilizar a esperança, a começar pelo seu partido e depois eventualmente no país. Eu duvido muito que ele tenha condições para o fazer. Paulo Rangel, foram aqui levantadas duas questões. Por um lado, a questão das europeias, se esta pacificação é a prazo e pode acabar com um mau resultado nas europeias, e por outro lado este ponto levantado por Pedro Silva Pereira de que esta liderança não mobiliza, nomeadamente os militantes do PSD. De facto não sou, tirando membros de direção... Não, mas eu por acaso eu não estou... Da direção ninguém defendeu muito, o próprio Rui Rio e por exemplo no Moraes Charmente, que é da direção do partido, admitiram que tinham sido cometidos erros ao longo deste ano. Quer dizer, vamos cá ver, há várias maneiras de liderar, uma delas é uma maneira muito socialista, que vem quer do tempo de José Sócrates e que se mantém agora, que é uma maneira maniqueísta, que é tudo o que o PS faz está bem e é bem feito, tudo o que os outros fazem está mal e está mal feito. E no PSD não é assim, não é? Portanto, nós temos, apesar de tudo, um juízo autocrítico relativamente forte. Há outra coisa que é importante também no PSD dizer, que eu queria chamar a atenção, não estou nada de acordo com a ideia de que, quando se fala, bom, mas as coisas não se vão pacificar. Bom, vamos cá ver, o PSD foi sempre e será sempre um partido plural. Eu até estranhei aquela primeira intervenção de Fernando Rosas, quando Fernando Rosas diz que, bom, porque agora os partidos estão a dividir-se, porque têm duas correntes. Se há partido que tem correntes, não é? É o Bloco de Esquerda, portanto, e correntes que têm, aliás, divergências grandes sobre vários pontos. E isso não impede de ter uma estratégia que, em alguns casos, tem sucesso e até eficaz do ponto de vista... E com o PSD é a mesma coisa. Vamos cá ver. O PSD teve sempre o quê? Teve sempre uma linha que eu diria mais social, uma linha mais social-cristã, que é um pouco diferente desta. Essa é a primeira cima mais social-progressista, e depois teve uma linha mais liberal e uma linha mais conservadora. Portanto, estas quatro famílias sempre conviveram dentro do PSD. Mas neste momento estão a conviver mal. Não, repare, muitas vezes, até dentro destes diferentes grupos, também há algumas diferenças ideológicas, nem todos estão... Deixe-me dizer quanto à estratégia do Dr. Rui Rio. Eu não estou de acordo com isso. Aliás, eu acho que muita gente falou em questões de princípio e em questões de oportunidade. E as questões de oportunidade em política não são indiferentes, porque aquilo que o Dr. Rui Rio, ou seja, não estão desligadas das questões substantivas. Aquilo que o Dr. Rui Rio, por acaso, enfim, ainda ontem lá várias pessoas explicaram, e ele também no seu discurso final, mas que já explicou várias vezes até em entrevistas, enfim, noutra intervenção, diz, é que ele, no fundo, tem aqui um conjunto de fases, na sua calendarização para as eleições, há um conjunto de fases da forma de fazer a oposição. Sim, portanto que agora vai ser mais assertivo a aproximação das eleições. Há uma primeira fase em que se mostra a disponibilidade do partido, desde que outras forças políticas, e em particular a que está no governo, estejam abertas a isso, a resolver alguns problemas estruturais que exigem consensos alargados, e o partido tem essa disponibilidade. Depois um segundo momento em que o partido está essencialmente a trabalhar nas suas propostas internas, e têm sido muitas, curiosamente, a mostrarem a falência, aquele que eu diria que é o aspecto mais grave da governação socialista hoje, que é a falência do Estado Social. Venho a dizê-lo há mais de 2 anos, e hoje, no caso da saúde, enfim, veja o que ainda agora está a acontecer com o Hospital de São João e com as farmácias. É degradante o estado a que chegou o Serviço Nacional de Saúde com o governo PS. A nova ministra está numa situação mais aflitiva do que o ministro anterior, que teve que ser substituído porque a situação já era aflitiva. Portanto, ela em 3 meses, portanto, no fundo há uma debacle do sistema, há uma derrocada do Sistema Nacional de Saúde, é isso que nós estamos a assistir. Repare, e portanto o PSD fez as suas propostas sobre essa matéria, até já apresentou uma proposta de lei da saúde. No caso do ensino superior, a mesma coisa. No caso das propostas de natalidade, na questão da reforma da zona euro, na questão dos fundos europeus. Portanto, esta é uma outra fase. E depois, o que torna tudo isto ainda mais estranho. Não. Todo este... Não, deixa-me agora dizer. E entende que
A partir de certo momento, isso se deve traduzir numa formulação ainda mais... Há sempre aqui uma oposição naturalmente mais forte, mas que deverá ela aumentar à medida que... Portanto, esta foi a estratégia que foi definida e é que está na estratégia. É ou não difícil um partido como o PSD fazer oposição a um governo que assumiu as causas, por assim dizer, do PSD, do rigor das contas públicas, do déficit zero, de Mário Centeno... Não, repare, vamos cá ver. Eu acho que não é... do Eurogrupo, eu vou lhe dizer o seguinte, eu vou lhe dizer e vou surpreender. Que segue à risca as orientações de Bruxelas. Infelizmente não é difícil fazer oposição ao governo socialista. Porquê? Porque para se ter as contas equilibradas é preciso fazer opções. A opção que o PS fez foi a destruição do Estado Social. Feita de uma forma encapotada. Isso não tem sentido nenhum. Isso é para si não tem. Pois não. Mas felizmente, para si não tem. Aliás, os senhores não param de dizer colapsos. Não. Desde que começou este governo, é colapso atrás uns dos outros. Foi o colapso da democracia, depois era o colapso da economia, agora é o colapso do Estado Social. Está sempre tudo a colapsar. Eu não causei a palavra colapso. O diabo está sempre aí ao não é diabo, não estou a falar de diabo. Esse tremendismo realmente está muito desalinhado Eu sei que está a incomodá-lo, mas há uma coisa que... Nós temos telespectadores a ver-nos. E o que eu pergunto é, se há alguém em casa que ache que o serviço de saúde com o governo António Costa melhorou ou piorou? Com certeza que melhorou. E se as cativações... Não tem nada a ver não, é como isto. Claro que tem. Bem sabe que não há cativações. É que o ministro Mário Centeno, o ministro Mário Centeno é apenas um refrão que os senhores acham que repetem muitas vezes que se torna em realidade, mas não é assim. Eu posso explicar. Vamos cá, isto não é refrão nenhum. Deixe-me só dizer o seguinte: o ministro Mário Centeno dá com uma mão e tira com as duas. Numa faz cativações e na outra aumenta impostos. Veja o que aconteceu com o gasóleo. Este truque do gasóleo é uma coisa, chega a ser desonesto, quer dizer, é desonesto para com os cidadãos. Fernando Rosas, é ou não verdade, quer dizer que... A debacle. O sistema de saúde é verdade. A debacle generalizada. Mas também o cumprimento, de certa forma, todas as regras impostas por Bruxelas, e se não há uma valorização excessiva, por exemplo, do déficit zero, que leva a que, de facto, os serviços funcionem pior porque há menos investimento. A minha razão de diferença com o governo do Partido Socialista é inversamente proporcional às razões do Rangel. É claro que eu acho que há um exagero da parte do governo nesta obsessão pelo déficit. É claro que eu acho que se tivéssemos até cumprido déficit menor, mesmo respeitando a regra do déficit, ter tido um déficit ligeiramente maior, nós tínhamos mais disponibilidade para investir. É claro que eu acho que há aqui uma filosofia que é de que devemos prevenir o futuro acumulando uma almofada financeira, em vez de prevenir o futuro investindo, designadamente, no rendimento das pessoas e na economia, e há aqui diferenças de perspectiva. Aliás, António Costa esta semana infletiu um pouco o discurso, porque veio dizer é preciso prudência, é preciso cautela, porque pode haver acidentes. Sim, mas e nós não queremos que uma gripe em Portugal se transforme numa pandemia. Ele nunca tinha falado de prudência. É uma novidade desta semana. Nunca tinha falado de prudência. É pena que as televisões não deem, em vez de dar uma data de coisas que para aí dão inteiramente lamentáveis, que não vou agora citar, é por uma questão de decoro, o debate que entre os economistas se tem processado acerca de como é que se deve prevenir os riscos da crise. Houve recentemente um debate interessante entre os economistas. Devemos preparar a crise retendo capital numa almofada financeira que se destina a intervir junto dos bancos. Mas isso é o que faz o PS. Exatamente. Ou, pelo contrário, devemos aplicar aquilo que nos sobra do cumprimento do déficit, ou seja, ser menos ambiciosos na obsessão do respeito pelo déficit e com a margem que isso permite investir na melhoria de rendimento das pessoas e investir, sobretudo, na melhoria de certos serviços públicos essenciais que são, a meu ver, neste momento, os dois problemas principais que nós temos aí pela frente são a saúde e a habitação, não é? São os dois problemas principais. E, portanto, isto é um debate sério. O Ministro das Finanças, principalmente desde que foi lá para presidente dessa coisa informal que é o Eurogrupo, e que faz mal à Europa toda, porque o Eurogrupo
a lógica de funcionamento do Eurogrupo é reproduzir as hegemonias estruturais e tradicionais na Europa, eu acho que tem aplicado uma orientação às finanças públicas que em muitos aspectos eu acho discutível. Acho isso discutível e acho que isso prejudica o cumprimento de algumas prioridades económicas e financeiras, do país. E, portanto, essas diferenças existem. Mas só queria dizer uma coisa que há bocado. O Bloco de Esquerda é um partido político com várias sensibilidades. Claro, como todos. Pronto, era isso que eu queria dizer. A grande diferença é que essas sensibilidades ou estão unidas em torno de uma estratégia comum, ou há momentos históricos em que não estão. E em que há divisões estratégicas fundamentais sobre o destino e a função do partido que podem fazer perigar a própria unidade e subsistência do partido. Isso está-se a passar não é só com o PSD, isso está-se a passar com os partidos do centro na Europa. Porquê? Porque a situação política europeia está radicalizada. Não é europeia. A situação política internacional radicalizou-se, polarizou-se à esquerda, polarizou-se à esquerda e à direita. E isso está a ter efeitos nos partidos que asseguravam um monopólio político ao centro até agora nos sistemas liberais do Ocidente. E isso está a abrir uma crise sistémica, e vamos ver como é que se sai dela e com que política é que se sai dela. Nesse aspecto o Brexit, que já lá está na nossa ordem de trabalho, já lá iremos. Príncipe Pereira, este ano, e num ano em que temos duas eleições, vamos ver o governo a ser, de certa forma, criticado à esquerda, exatamente pela esta opção com o déficit, e criticado à direita do PS, neste caso, pela forma como definiu as suas prioridades, nomeadamente deixando cair os serviços públicos e investindo mais, por exemplo, nos rendimentos das pessoas. O Rangel tem dito aqui várias vezes, mas considera que as prioridades... já não é tanto isso que eu estou a ver. Aquilo que eu estou a ver nos cartazes que estão aí pelo país, em particular do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, é procurarem invocar como contributos próprios as melhorias muito significativas que houve para a vida dos portugueses ao longo da... Porque são cúmplices da derrocada, essa é que é a questão. A primeira coisa que eu gostaria de dizer era desfazer esta ficção que está aqui um pouco subjacente a esta conversa, segundo a qual, porque o governo do Partido Socialista quer cumprir as regras do euro e em matéria do déficit e da dívida pública, que por causa disso há uma linha de continuidade com a política do governo anterior. E não há? Não, evidentemente não há. Se houvesse uma linha de continuidade, este governo não seria apoiado à esquerda no Parlamento como é. Portanto, isso significa que há uma mudança profunda. E há continuidade. Há com certeza uma mudança profunda na política económica e orçamental do governo. Com certeza, há uma enorme diferença. As diferenças, sobretudo, têm a ver com o seguinte, em que o governo gerou uma política económica que proporcionou crescimento da economia e crescimento do emprego. Está a abrandar agora o crescimento São mais de 370 mil empregos criados desde que o governo... Ainda hoje recebemos um alerta de Deixe-me só explicar. Sim, mas para são 370 mil portugueses que não tinham emprego e agora têm. Estes portugueses que têm um emprego, naturalmente, têm maiores capacidades de consumo para a sua vida, condições de vida. As famílias, aliás, têm até mais filhos e têm, além disso, também possibilidades de contribuir fiscalmente. E por isso a receita fiscal aumenta e o déficit diminui. Do que nós estamos a falar, portanto, é de conseguir alcançar as metas orçamentais através de uma política orçamental e económica radicalmente diferente da política da austeridade que a direita anterior seguiu. Avisou o governo português de que havia riscos sérios a nível da economia. Com certeza que há. E os dados sempre riscos público não são muito regulatórios em relação ao terceiro trimestre. Mas, Constância, então não há de haver riscos. Então nós estamos nas vésperas de um Brexit e não sabemos se há acordo. Existe uma guerra comercial que está em curso, que está a fazer abrandar as exportações um pouco por toda a parte. Mas o Pedro Silva Pereira tem diferenças de fundo, e é por preciso exemplo, geri-los. entre o Rio e o Ministro das Finanças, Mário Centeno. Bom, o Dr. Rio não conheço. De todo não conheço.
o que é que ele propõe para a economia, não conheço. Porque a política europeia não deixa muita margem, ele não disse ainda praticamente nada sobre isso. O que eu sei é que o governo do PSD tinha uma atitude perante Bruxelas, que era uma atitude de subserviência. Não é verdade isso. E sempre a teve, e quis até ir além da Troika, com uma austeridade além da Troika. E o que sei agora é que o governo... E o PS não vai com os déficits além da Troika? Não vai. O governo do Partido Socialista tem melhores resultados. Há uma confusão, desculpe. Há uma confusão. Quando nós falávamos de ir além da Troika, nós estamos a referir ao facto do governo da direita ter aplicado o dobro da austeridade que estava prevista no memorando inicial. Isso é que é ir além da Troika. Ir além da Troika não é ter melhores resultados do que o esperado, porque houve mais crescimento da economia e mais emprego, que foi o que aconteceu ao longo destes anos. Não houve muito mais cativações. Não, Paulo Rangel. As cativações este ano foram da mesma ordem de grandeza dos anos anteriores. Não é difícil. Isso não tem nenhuma relevância para esta questão. Não é difícil fazer a oposição a um governo que, por um lado, é apoiado pelos partidos à esquerda, mas, por outro lado, tem uma política financeira e económica muito próxima da que o Rio, por exemplo, defende, ou que qualquer social-democrata defende. Não, a política económica não. Se disser a política financeira e orçamental, talvez, mas não da mesma maneira. Mas aqui o grande problema tem havido resultados económicos. Não, os resultados económicos, Portugal é o 21º país da Europa em crescimento. Todos os países com os quais Portugal se compara, que não são nem a Alemanha, nem a França, nem a Itália, crescem mais que Portugal. E, portanto, nós estamos a diminuir o PIB per capita. O nosso crescimento implica uma diminuição do PIB per capita. Mas é que os números não dizem isso. Não é verdade, Paulo. Isso é falso. E, portanto, o PIB per capita tem aumentado. Aliás, os indicadores de pobreza e desigualdades, E uma das grandes conquistas do governo é exatamente essa. Vamos cá, eu vou voltar. E depois o que eu vou dizer é o seguinte, se nós olharmos, vou repetir, porque não me cansarei de repetir, para o Serviço Nacional de Saúde e para o estado em que ele está, se nós olharmos para o que aconteceu à proteção dos cidadãos, na proteção civil, na segurança rodoviária, se nós olharmos para o abandono que foi feito da manutenção das coisas que não se vêem, o caso de Borba, se nós olharmos, por exemplo, para a questão dos transportes, eu chamo-lhe a atenção, os bilhetes do metro do Porto e de Lisboa esgotaram porque é a falência. Porque os senhores não investiram durante 4 anos. Porque os senhores destruíram. Os senhores destruíram o investimento público durante 4 anos. Agora a culpa mas é porque é isso. Mas é porque é isso. É claro que não desistiram os transportes públicos. O nível de distribuição do investimento do setor público sequer merece uma discussão. Desistiram nos transportes públicos. E, portanto, o que eu queria dizer é, se nós olhamos para todas as áreas de intervenção social, o Estado recuou. O Estado, a única coisa que fez... Isso é falso. Mas se isso é verdade, porque é que as sondagens não refletem isso? E é um argumento que foi muito utilizado agora no PSD. Porquê é que as sondagens não refletem vamos cá ver. Esse desgaste do governo? Eu não vejo que o governo esteja em alta. Não é o que eu vejo. Mas é a primeira coisa. São para as sondagens. Mas eu nem sequer vou para esse terreno. As sondagens têm só 15% mais do que tem mas ouça, mas não estou a dizer que está a subir. Não está. O que eu ouça não está. Mas pode ser que tenha algumas encomendadas lá. O Paulo Rangel lá tem outra coisa. Agora, o que eu digo... Estamos a falar de sondagens que têm sido publicadas na comunicação social. Exatamente. É dessas que eu estou a falar. Agora, o que eu digo é, este processo de, eu diria, desinvestimento completo nas questões do Estado Social, e nomeadamente na área da saúde e da segurança, Paulo, já há mais investimento na saúde. O investimento na saúde aumentou, Paulo Rangel. E não é por todas as semanas dizer o contrário que isso se torna verdade. Não, todas as semanas eu não digo o contrário. Então diga lá quanto é que diminuiu o investimento na saúde. O que eu digo é Vá lá, diga lá quanto. O que aconteceu hoje à farmácia do Hospital São João? Paulo, já está a desconversar. Não estou a desconversar nada. Está a desconversar, sim, porque sabe que o investimento na saúde aumentou. Não, ouça, eu só estou a dizer o seguinte. A dívida na saúde aumentou. O investimento diminuiu. Aliás, o investimento diminuiu, Paulo Rangel. É capaz de dizer isso sem se rir? Sim, o Tribunal de Contas que é que disse? É o Tribunal de Contas que diz, não são as estatísticas do Ministério das Finanças. O Tribunal de Contas, no seu relatório, mostra bem que caiu e caiu de que maneira. Aliás, é muito fácil. Explique porque é que escolheram o Ministro da Saúde do nosso anterior governo para ser o Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Isso não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Nada uma coisa a ver com a outra. Com certeza que é uma pessoa que há coisas que não vale a pena discutir muito,
por comparação com os 4 anos de terror social não é isso. que foram os governos da direita. Não. Nem vale a pena. O aumento do salário mínimo, o desconto nos espaços sociais, a gratuitidade dos manuais escolares, a baixa das propinas sem prejuízo das bolsas, o fator de sustentabilidade, o corte no fator de sustentabilidade nas reformas, etc. Aumento das pensões, aumento dos salários. É que isso nem vale a pena discutir. Quer dizer, há uma frente de progresso social na distribuição do rendimento importantíssima. A crítica que eu faço é da sua insuficiência. Ou seja, nomeadamente a insuficiência, porque aumentou o investimento público na saúde. O problema é que a procura dos serviços da saúde aumentou muito e o investimento feito é menos que proporcional a essa procura. Agora que aumentou, são os números, não vale a pena inventar os números. E, portanto, a dificuldade que a direita tem, e aliás o Sr. há bocado dizia isso com razão, é que de dizer alguma coisa em relação... Porque as pessoas que estão lá em casa a ver este programa sabem isso, porque o filho arranjou emprego, o miúdo que anda no ensino superior tem desconto nas propinas, os manuais escolares estão mais baratos, o ordenado aumentou um pouco. Quer dizer, as melhorias são indiscutíveis. E isso é que justifica, aliás, as sondagens que têm aparecido. Bom, vamos ver, com certeza. Vamos sempre ver. Agora, há fatores de descontentamento, sobretudo na saúde e na habitação. E afinal há. E há uma... Mas não foi o que eu acabei de dizer. Não, ou seja, que era uma maravilha. Há melhorias substanciais, mas há coisas que são problemáticas. E o financiamento daquilo que é importante melhorar, que é o investimento nos serviços públicos, sobretudo saúde, e eu ponho em segundo lugar a habitação, porque a habitação está a transformar-se num grande problema nos centros urbanos, a discussão sobre a maneira de financiar as necessidades acrescidas destes setores leva-nos à discussão sobre, por exemplo, o Tratado Orçamental Europeu. Aliás, a mim consta-me, ouvi ontem um programa dos parlamentares europeus, em que o próprio Silva Pereira teria apresentado uma moção contra o Tratado Orçamental... Contra a integração do Tratado Orçamental Europeu no direito da União. O que me surpreendeu... Sem uma avaliação. O que me surpreendeu agradavelmente. O Partido Socialista sempre disse que o Tratado Orçamental precisava de ser avaliado. Aliás, isso está previsto no próprio Tratado Orçamental, que ele não possa ser integrado no direito da União, porque agora é um tratado intergovernamental, sem que se avalie a sua experiência. E a experiência mostra que há coisas importantes a corrigir. Muitíssimo importantes. Agora, a minha divergência é esta, é que o Governo Socialista, e o Ministro das Finanças do Governo Socialista, que ele representa o Governo, acredita em milagres em matéria da União Europeia. Ou seja, acredita que as forças estruturalmente hegemónicas desta União Europeia vão render-se à boa razão dos argumentos reformadores. E eu acho que isso não vai acontecer. E, portanto, acho que temos que lutar por isto. Eu não estou a dizer sair da Europa, não. Estou a dizer... Temos que lutar por isto de outra maneira dentro da União. E a lançar exatamente o segundo tema, que é o Brexit, e o que está a passar não aconselha muito, ou até pode ser visto como uma vacina para quem não queira aceitar as regras da União Europeia. Bom, não há dúvida que os defensores do Brexit são responsáveis por terem envolvido o Reino Unido numa aventura que se está a revelar uma imensa atrapalhada. Aliás, muitos deles já se demitiram, entretanto, dos seus cargos, ou governativos ou partidários. E o Brexit... Sim, houve um referendo, sem dúvida nenhuma, mas um referendo que assentou num conjunto de ilusões que foram vendidas às pessoas. De toda a espécie. Mas isso pode-se dizer de qualquer campanha eleitoral. Bom, mas aqui em concreto o Reino Unido está confrontado com a dificuldade de concretizar um Brexit que cumpra as impossibilidades que foram prometidas aos cidadãos. O que é que pode acontecer? O acordo que a Primeira-Ministra tinha com a União Europeia foi chumbado, e clamorosamente chumbado, no Parlamento Britânico. Agora, o que é que pode acontecer a seguir? Bom, eu creio que, tendo havido uma derrota tão clamorosa do acordo na Câmara dos Comuns,
é preciso encontrar uma solução, e há uma de duas que são teoricamente possíveis, não necessariamente viáveis do ponto de vista político. Mas há duas soluções teoricamente possíveis. Uma seria uma renegociação do acordo, mas em pressupostos diferentes. Isto é, em que o Reino Unido aceitaria rever as linhas vermelhas que fixou e que estiveram na base desta negociação. Mas isso é prática. Isso exigiria um acordo interpartidário com o envolvimento dos trabalhistas, porventura seguindo muito as sugestões do Jeremy Corbyn nesta matéria, que diz que o Reino Unido até deve ficar dentro da União Aduaneira. Mas se este acordo não foi aceito, esse por maioria de razão não seria. Não sei se é por maioria de razão. O que é seguro é que nenhuma solução negociada para o Brexit é possível, apenas assente nos apoios já muito escassos que a senhora May tem dentro do Partido Conservador. Portanto, ela realmente tem que procurar construir uma plataforma política mais alargada. A outra alternativa possível, verificando-se a impossibilidade disto mesmo, isto é, de se chegar a um acordo interpartidário para uma outra proposta negocial, a alternativa, evidentemente, é devolver a palavra aos cidadãos no novo referendo, e isso significaria criar a possibilidade de recuar na intenção do Brexit. Qualquer uma destas alternativas implica mais tempo. E, portanto, acho que a prioridade grande do momento é evitar o cenário catastrófico do no deal, isto é, de um Brexit desordenado. E isto significaria, mas isso não é uma alternativa. O que significaria era uma extensão do artigo 50 e, portanto, uma prorrogação, um adiamento do Brexit para que o Reino Unido pudesse chegar a acordo consigo próprio em relação a estas duas alternativas fundamentais. Na probabilidade diminuta de que se consiga encontrar esse acordo interpartidário no Reino Unido, a União Europeia está interessada em fazer um novo acordo com a Grã-Bretanha? Olha, eu há muito tempo que tenho dito sobre esta matéria, sempre vaticinei, e julgo que os dados que conhecem bem, que haveria sempre uma extensão deste período. Portanto, que o tempo seria insuficiente. Porquê? Porque o Reino Unido começou tarde as negociações e porque quando as começou não tinha uma ideia exata sobre aquilo que queria. Não é? Portanto, nós hoje falamos nas linhas vermelhas, etc., mas a maturação até desse processo de escolhas foi relativamente tardia. Bom, o que é explicado, enfim, às vezes pelo time negocial da União Europeia, pela ideia de que, de alguma maneira, os grandes negociadores britânicos, que são, no fundo, a alta administração britânica, está contra o Brexit e, por isso, não estaria muito aberta a colaborar com o governo da melhor maneira, porque eles entendem que isto era mau para o Reino Unido. Mas, enfim, seja como for, não interessa agora qual é a razão, eu acho que isto implicará sempre uma extensão. Essa extensão... Vai servir para quê? Poderia servir ou para um novo acordo com outros contornos. E isto é possível? Eu acho muito difícil, porque, repare, realmente o que o Corbyn queria, que era a União Aduaneira, e que eu acho que ele conseguiria eventualmente uma maioria, porque deveria haver uma parte do Partido Conservador, aqueles que são Remainers, e uma outra parte que são, digamos, pró-europeus, ou são mais, eu diria, menos eurocéticos que os restantes, que poderiam unir-se, embora isto implicasse uma divisão, que eu penso que teria consequências graves sobre a própria massa do Partido Conservador, sobre a sua coesão interna. Porque isto é uma questão muito, muito divisível, onde as paixões estão ao rubro. Mas esta era uma hipótese. Não me parece-me que isto frustraria aquilo que as pessoas que são adeptas do Brexit queriam, a União Aduaneira. Portanto, e por isso é que a Theresa May não foi para aí, e ficou aquém disso. Portanto, isto seria um ponto. O outro é haver um segundo referendo. Eu acho aqui, concordo plenamente, que o nosso principal esforço tem que ser posto em evitar uma espécie de uma saída sem acordo. Não é? Eu, no outro dia, tive um lapsus língua aos microfones renascença e saiu um acordo sem saída, que na verdade é este que temos. Mas, portanto, temos que já foi reprovado o acordo sem saída, agora temos que reprovar a saída sem acordo. E, portanto, agora, isto vai ter implicações, isto vai implicar provavelmente, se não for uma coisa técnica de 3 meses, que, por exemplo, sejam, no Parlamento Europeu, haja eleições no Reino Unido para o Parlamento Europeu. O que eu acho que será uma coisa, do ponto de vista político e da dinâmica política, dramática.
porque estar a fazer um ato eleitoral para o Parlamento Europeu de um país que está com um processo de saída, dentro do próprio Reino Unido, criará uma, eu diria... Mas é isso que vai acontecer. Não, é o que eu não... Está, aliás, previsto na resolução que eu apresentei no Parlamento Europeu, que o Reino Unido tem direito a eleger deputados se ainda for Estado-membro à altura das eleições europeias. Eu queria expressar o ponto de vista dos menos entusiastas com a União Europeia. É possível um segundo referendo? Que é possível, mas... O primeiro tem que dizer o seguinte. Primeiro, acho que os eleitores britânicos que votaram pela saída tinham legítimas e grandes razões de queixa contra o euro. O euro foi uma má... Mas eles não tiveram o euro na União Europeia. Sim, está bem, mas foi contra o euro, contra o sistema euro que votaram. E o euro é uma experiência má para países como Portugal, por exemplo. O balanço económico do euro é mau para a economia portuguesa. E, portanto, não foi uma boa solução juntar economias muito poderosas e ricas com economias muito fracas e achar que isto tudo podia ter uma moeda única por um milagre de equilíbrio. Mas o Reino Unido estava salvo disso, ficou fora do euro. O problema deles era a imigração. Mas mesmo assim, a globalização teve efeitos profundos na economia britânica e também efeitos em matéria de imigração. Não é por acaso que uma boa parte dos votantes a favor do Brexit são a base social do Partido Trabalhista. Fazem parte da base social, a base popular das circunscrições tradicionais do Partido Trabalhista. Agora, em segundo lugar, queria fazer uma prevenção. Eu acho que a União Europeia quer, obviamente, castigar a Inglaterra no sentido em que quer castigar a ousadia de alguém que pretende sair do euro. E, portanto, pretende sair da União. Ou seja, não quer facilitar as coisas de maneira nenhuma, que é para isto servir de exemplo a quem quer que queira sair da União Europeia. E, portanto, está a seguir uma política de dureza e de intransigência, que ninguém fala disto, não é? Mas é preciso dizer que a margem de manobra que é deixada aos ingleses é pequeníssima. Mas o que é que vamos fazer? Em terceiro lugar, queria dizer que, além destas duas alternativas que falou o Sr. Pereira e também o Rangel, há outra, ou seja, os votantes renegociar com a ultrapassagem das linhas vermelhas. Mas isso eu acho isso difícil, pelas razões que já foram aqui aduzidas, acho isso muito difícil, apesar de poder ser uma solução, sobretudo em matéria de União Europeia, não é? Em matéria de União Aduaneira. A União Aduaneira, peço desculpa. Segunda alternativa, um novo referendo, acho que era péssimo para a democracia. Não sei porquê. Os ingleses já votaram, não é? Os ingleses já votaram. Agora tentar apertar o garrote de tal maneira em que eles votem outra vez, acho mal. Péssimo para a democracia. Estou contra isso. Eu, pessoalmente, acho mal. Terceira... Fazendo referendos até dar o... Espremer até fazer referendos que dê a coisa certa. Acho que é péssimo e é péssimo para a dignidade do povo britânico como povo votante. Não é? Em terceiro lugar, acho que há uma outra alternativa que propõe o Partido Trabalhista, que é haver novas eleições, devolver a palavra ao povo e haver um novo governo. Haver outra negociação com extensão do prazo. Mas, Fernando, realmente o Partido Trabalhista propõe eleições, mas as eleições que propõe não são uma solução para o problema do Brexit. Não. As eleições limitam-se a mandatar alguém para resolver o problema. Não fazem mais do que isso. Eu não acho que a União Europeia esteja a ser dura com... A censura foi derrotada. Não acho que a União Europeia esteja a ser dura com o Reino Unido. O Reino Unido é que pretendia uma coisa impossível, que era sair da União Aduaneira, sair do mercado único e não haver fronteira na Irlanda. E aquilo que o acordo estabelece é, então quais são as condições mínimas para não haver fronteira na Irlanda? E é apenas confrontar o Reino Unido com a impossibilidade das suas promessas. Mas isso é o que está no acordo, não é mais do que isso. É um problema. É um problema. Agora, para quem não quer a fronteira na Irlanda, é preciso resolvê-lo de alguma forma. A toda a hora, e eu não compreendo isto. Portanto, vamos cá ver, nós temos eleições em 80 e temos eleições em 84, depois temos em 88, ninguém considera que se muda de governo, quer dizer, que uma pessoa faz eleições um dia e fica amarrada ao resultado das eleições para sempre. E com o referendo é a mesma coisa. Peço desculpa. O referendo é uma coisa diferente de uma eleição para a Assembleia Legislativa. Não é? Eu peço desculpa. Eu estou totalmente de acordo. Estou a ensinar o Padre Nosso ao Vigário. Peço desculpa.
um referendo é diferente de eleições. O que eu estou a dizer é que a vontade dos povos pode mudar. Mas não em eu 15 Se eu dias. fizer um referendo... Peço desculpa. Mas não em No 15 caso- dias e sob pressão gigantesca da União Europeia para mudar de Mas posição. não é em 15 meses. A questão é que os pressupostos em que votaram os fizeram isso várias vezes. eleitores no referendo se A alteraram pergunta é à face diferente. das evidências. Não, Para desculpe, terminar, eu das acho que é negociações natural. do Brexit. Se ao fim de 3 meses, ao fim de 3 anos, que é o que já estamos a falar, porque o referendo foi em 2016, se ao fim de 3 anos se verifica que há um impasse total, que é o caso da situação britânica, haver um referendo permite manter o Brexit. Não é mas também permite revogá-lo. Pode chegar à experiência de que foi um mau caminho. E pode confirmar o caminho mas que anterior. medo é que tem no referendo? Não, Se acha porque que assim eles chegamos ao querem... fim de mais uma Porque os prova. resultados Boa noite, até estão para a condicionados pelas pressões que foram feitas. Mas que pressões? Então, que pressões? Você pergunta que pressões? Eu não sei que pressões.